O Senhor Jesus fala que o reino dos céus se compara a uma criança. Ele diz assim: se em verdade eu vos digo que se o vosso coração não se tornar como um coração de criança, de modo algum podereis entrar no reino dos céus. Gente, como é que a gente vai entender esse versículo com relação a nós humanos? Porque eu não me refiro àquelas crianças que já sofreram uma mutação humana, que já corromperam-se por causa da criação humana. Eu me refiro àquela criança pura. Jesus está se referindo àquela criança pura, ingênua. Sabe aquela criança que ela não tem noção do perigo? É pura, ela não sabe o que é maldade, não sabe o que é mentir, não sabe o que é roubar, enganar, guardar mágoa. Uma criança pura, se mamãe e papai corrige, a criança, daqui a pouquinho ela sai, se a mamãe ou o papai chamar, ela vem de braços abertos, sorrindo, desejando o colo, o abraço da mãe e do pai. Ora, Jesus falou que o coração do ser humano precisa se tornar como um coração de criança para poder entrar no reino dos céus. De que forma nós podemos entender essa situação aí? O fato é que nós humanos, temos um coração corrupto. Muitas das vezes, a pessoa está lá falando mal dos outros, criticando, julgando as pessoas, preconceito, que é um conceito sobre uma pessoa que ela não conhece ainda. Enfim, o ser humano guarda muito rápido as coisas ruins, maus olhos, a mente maliciosa. Enfim, todos nós humanos não temos um coração perfeito. Jesus falou assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Com seus lábios em vão me adoram, apenas por preceitos humanos ou para cumprir uma obrigação religiosa. Mas o fato é que é possível o ser humano ter um coração, gente, conforme o coração de criança. A Bíblia também fala que Deus encontrou Davi, homem segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Mas vem cá, Davi não foi um homem que adulterou, que traiu, que matou, que enganou. Davi não tinha muito sangue nas mãos dele, muita culpa. A gente tem o famoso Salmo 51 de Davi, ele confessando os seus pecados para o Senhor. Então, como que um ser humano pode ter? Como que um ser humano pode fazer para que ele tenha um coração, como Jesus falou, um coração de criança? E aí o Espírito Santo me respondeu. O que o Espírito Santo falou? Fábio, quando um coração é verdadeiro, sincero, esse coração torna-se puro aos olhos de Deus. Como água cristalina, não esconde nada. É aquela pessoa que para Deus ela é um livro aberto. Isso me chamou muita atenção. O Espírito Santo falou isso comigo, que o coração de criança é semelhante a uma água cristalina. Ali não se esconde nada. Quantas são as pessoas que vêm na igreja e ela esconde ali dentro dela coisas ruins, coisas sujas. Ela esconde mágoas, preconceitos, que é um conceito de pré-julgamento a pessoas que ela nem conhece direito, ela não convive. Maus olhos, falar mal das pessoas, aquela capa religiosa, né, que as pessoas usam muito hoje em dia. Mas lá nos bastidores, onde Deus vê tudo, que de Deus ninguém pode esconder. Ali realmente as pessoas mostram quem elas são de verdade. Aí ele sabe quem é quem. Porque quem é transparente diante de Deus, é sincero, também é transparente e sincero, é a mesma coisa publicamente falando. Então, diante de Deus não dá para fingir uma santidade, não dá para fingir uma falsa humildade, não dá para fingir um caráter genuíno, porque não tem ninguém santo diante de Deus.
Não tem. Mas podemos seguir a ordem do Pai Nosso que estais nos céus. O Pai Nosso diz: santificado seja o vosso nome. Santificado significa a pessoa procurar santificar ela diante de Deus, ou santificar Deus na vida dela. Como? Sinceridade, verdade, justiça, a bondade, os frutos que agradam a Deus. João Batista, cheio do Espírito Santo, disse aos escribas, aos hipócritas, ele disse: olha, quem enganou vocês achando que vocês vão escapar da ira vindoura? Ora, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. João Batista, ele viu a falta de sinceridade naquelas pessoas religiosas que vieram ao batismo das águas no deserto, e aquelas pessoas estavam ali apenas para cumprir uma obrigação, porque a multidão estava de fato confessando seus pecados, chorando diante de Deus, se derramando e ali recebendo o perdão de Deus. Então João Batista deu uma dura advertência aos escribas, aos falsos religiosos, dizendo: olha, vocês querem se batizar, mas vocês não estão sendo sinceros. Não adianta pedir perdão sem produzir o fruto digno de arrependimento. Quantos de nós, quantas pessoas no mundo, eu falo nós porque eu também me coloco junto, enquanto damos sermão nas pessoas e cometemos outras falhas. Julgamos as pessoas pelas suas falhas e cometemos outras falhas semelhantes ou diferentes daquelas falhas. A verdade é, Jesus falou: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e vos serei perdoados. Olha que coisa interessante. O coração de uma criança está entrelaçado, interligado a uma sinceridade, como uma água cristalina que dá para ver lá no fundo do rio, da água, tudo que está lá dentro. Então Deus, Ele conhece todos nós. O que Deus espera de nós? Um coração sincero. Por isso que Jesus amou Pedro. Pedro, ele foi um dos piores discípulos que Jesus teve, mais trabalhoso, porque Pedro era carrasco, era duro, era uma pessoa indouta, uma pessoa que não tinha estudo, que não tinha muita cultura. Provavelmente Pedro teve que aprender a trabalhar cedo para sustentar a família, tanto é que ele era pescador desde a infância. Mas tudo que Pedro fazia de errado, ele já mostrava aquilo para Jesus. Mas por quê? Porque Pedro não sabia esconder nada de Deus. Pedro, diversas vezes, se você for ler nas entrelinhas da Bíblia, você vai ver as conversas de Pedro com Jesus. Certa vez ele chegou para Jesus e disse: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7 vezes 7? Ou, em outras palavras, eu não suporto mais aquele meu irmão. Ele foi sincero: eu não suporto mais conviver com aquela pessoa. Não sei quem é, a Bíblia não fala quem é. Mas Jesus diz: Pedro, eu não te digo até 7 vezes, eu te digo até 70 vezes 7. Aí ele diz assim para Jesus: então aumenta a minha fé. Certa vez ele disse: aumenta a minha fé. Jesus viu a sinceridade de Pedro. Jesus sabia que Pedro ainda tinha muito que mudar. Por isso ele rogou: Pedro, eu roguei ao Pai por ti, porque Satanás queria peneirar a sua alma. Satanás sempre quer nos peneirar diante de Deus, nos acusando de pecados. Talvez os cristãos, no modo geral, não cometem adultério, não rouba, não mata, não mente, não xinga palavrão, não engana ninguém. Cometemos muitos pecados invisíveis. Pecado do julgamento, a malícia, os maus olhos. Nós cometemos muitos erros, todos nós. Todos nós somos pecadores. Por isso que todos nós carecemos da misericórdia de Deus. E para isso acontecer, a gente precisa ser
como uma criança sincera. Mas é ser sincero diante de Deus. É chegar para Deus e falar tudo para Ele. Está fraco? Fala, Deus, eu estou fraco. Caiu? Deus, olha, Senhor, eu caí. Senhor, eu estou com mágoa daquela pessoa. Fala o nome dela para Deus. Não dê munição para o diabo. Não guarde a sujeira do pecado dentro de você, porque essa sujeira vai te fazer mal. Como disse o João Batista, o único profeta da Bíblia que não fez uma gota de milagre, não expulsou um demônio, não abriu igrejas, não curou ninguém, mas levou multidões ao arrependimento. E pregando aonde? Pregando no deserto. Pregando no deserto, ele levou muitas pessoas ao arrependimento verdadeiro. Por isso, procure ainda hoje uma igreja na qual você possa ali chegar no altar, abrir o coração e ser sincero para Deus. Para de justificar os seus erros com o erro dos outros. Ah, eu caí por conta disso, mas o fulano fez isso, o pastor fez aquilo, o obreiro fez aquilo, o diácono fez aquilo, o bispo fez aquilo. Deus não se agrada disso. Você está julgando, e quem julga é julgado. Quem condena também é condenado. Faça como Davi. Quando pecou, ele escondeu cerca de 1 ano o pecado dele, mas Deus foi lá através do profeta Natã e disse, Davi, ele contou lá uma história para Davi sobre um viajante que chegou no vizinho, o vizinho tinha muitas ovelhas, mas em vez de pegar uma ovelha e oferecer ao seu amigo de viagem, pegou a única ovelhinha que o seu vizinho tinha, matou e deu para aquele viajante. E Davi ficou irado com aquela injustiça, né? Então Natã disse, tu és um homem que fez isso. Você pegou a única ovelha de Urias, sua mulher, e você tomou a mulher dele e você ainda matou ele. A ira de Davi se acendeu e quando Davi foi confrontado por aquele pecado, Davi não ficou se justificando. Ah, mas eu sou o rei de Israel. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Ele rasgou as vestes, jogou a coroa no chão e se humilhou perante a Deus. Aquela reação de Davi tocou em Deus. Deus procura pessoas assim, que chega nele com a verdade, com a sinceridade e diz, ó Deus, eu fiz tudo isso, eu sou culpado, peço seu perdão, a sua misericórdia, Senhor. Me ajuda, tem misericórdia de mim. E aí sim, Deus vai trabalhar no seu coração pelo poder do Espírito Santo e o dom do arrependimento vai tocar em você e você vai ter paz. Minha amiga, meu amigo, quando uma pessoa é perdoada, ela tem paz, muita paz. O peso sai dela, os demônios caem por terra. Quer vencer os demônios? Confessa seus pecados para Deus. Vai até Ele e Ele vai te lavar. Sabe por quê? Ele vai lavar você porque Ele é água limpa, água viva. Jesus diz, quem tem sede, vem a mim e beba, receba de graça a água da vida. Essa água que cura, que lava, que limpa, que transforma. Essa água que faz qualquer ser humano se tornar uma nova criatura. Isso não é obra dos homens, não. Isso é obra do próprio Deus. Não olhe para ninguém. Olhe apenas para Deus. O efeito do perdão é produzir paz para os próximos, os semelhantes. Quando a pessoa está perdoada por Deus, ela transmite paz para os familiares perto, ela transmite paz no trabalho, onde ela vai, a presença de Deus está com ela, porque ela foi perdoada. O perdão é algo que só Deus pode dar aos seres humanos. Claro que nós também podemos perdoar. Jesus ensinou no Pai Nosso, mas eu me refiro àquela culpa interna, aquele sentimento de estar devendo alguma coisa. Esse perdão, quem dá é Deus. Então vai até Ele. Lembre-se que na mensagem eu disse, que me chamou muita atenção, quando Jesus chamou os discípulos e disse, olha, para entrar no céu, o coração tem que se converter como um coração de criança. E nós, seres humanos, pensamos, né? Como pode a gente se converter
um coração de criança, se somos tão maliciosos, quanto menos espera, a gente já está pensando o que não devia, olhando para onde não devia, sentindo o que não devia. Aí entra a constante sinceridade diante de Deus. É isso que o Espírito Santo tem para falar para você nesse vídeo de hoje. Vai até Ele, Ele vai te salvar. Você pode ter feito a pior coisa do mundo, Ele vai te salvar. Se você for sincero. Como Manassés, o pior rei de Israel, o pior rei da história. Matou os próprios filhos para afrontar Deus, servia os deuses pagãos, a deusa Aserá, a Baal, cultuava o cultismo, cultuava o sexualismo, mas quando ele estava na sarjeta, preso numa cadeia, a Bíblia diz que ele rasgou a alma para Deus ali, clamou a Deus como nunca antes. E Deus salvou ele, Deus olhou para ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Joel capítulo 2 fala, o nosso Deus é rico em perdoar e Ele não tem prazer na ira. Não tem. A ira tem vindo sobre muita gente na terra. Mas quantas chances Deus tem dado para as pessoas? E aliás, quem faz o mal não é Deus não, gente. Quem faz o mal são as próprias pessoas. Elas plantam e acabam colhendo aquilo que plantou. Que o nosso Deus tenha misericórdia de nós e que Ele te abençoe. É possível ser sim uma nova criatura, ser remida, ser lavada e purificada. Ainda que você caiu muito, o cair é do homem, mas o levantar vem de Deus. Então se humilha para Ele. Eu vou terminar com o seguinte versículo. Todo aquele, pois, que se humilhar diante de Deus, será exaltado. Muita luz para você e até o próximo vídeo.